Oi pessoal, meu nome é Chay, eu sou do time de Gente e Gestão aqui da Next e hoje eu vim falar com você sobre o Segundou. O Segundou veio de um pensamento do Bruno, nosso diretor, que é o seguinte: por que a segunda-feira tem que ser chata? A gente já teve o Segundou em outras edições passadas, outros anos, e esse ano ele voltou repaginado. Então nas próximas 4 semanas a gente vai trazer curiosidades sobre a cultura, sobre o povo, tradições, curiosidades em geral de alguns países que a Next tem negócios. E nenhum Nexpert, ninguém sabe quais são esses países, certo? E a gente não podia começar esse Segundou com outro país que não fosse o nosso querido Brasil. E aí pessoal, me chamo Edson, ou Juninho, ou Robson para Luísa, ela troca meu nome direto. Eu sou de Minas Gerais, sou do interiorzão de Minas Gerais, a cidade chama de Abraçu, tem um total de 2.000, 3.000 habitantes, eu não sei, saiu lá, tem 2.999, né? Eu sou mineiro raiz, falo uai, eu tô tentando me segurar aqui, senão a voz afina, eu dando falar uai. Minha cidade é uma cidade bem pequena, como eu falei, né? A cultura lá nossa é boa, do mineirês bom. A comida lá é boa demais também. Aí eu vou passar para cá, senão o vídeo vai ficar comprido. Oi pessoal, eu sou a Cíntia, eu sou do estado do Amazonas, eu sou de Manaus. O povo amazonense é um povo muito acolhedor, um pouquinho desconfiado, mas já pega confiança, já é melhor amigo, como a gente fala, é parente, tá comigo. A gente não chama de amigo, a gente chama de parente. E aí, parente, tudo bem? É assim que a gente cumprimenta. Então, a gente tem, né, como vocês viram, o Edson que é mineiro, a Cíntia que é manauara, e além disso a gente tem muita diversidade aqui de cultura na Next, né? Nós temos colaboradores no Rio, em São Paulo, em Curitiba, outras cidades aqui de Santa Catarina, além de Itajaí. Temos também a Vanessa, escondidinha lá no interior de Goiás. E temos também nossos argentinos, né? A Aldara, o Hernan, o nosso venezuelano Fábio e a Vanessa, que é americana. Então, gente, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Sobre o Brasil em geral, o que vocês veem de características, de cultura, de diversidade? Edson. Cíntia. Cíntia melhor. O Brasil é um país, nós sabemos que em extensão é gigantesco e naturalmente terão culturas muito diferentes, porque a junção do nosso país ele é multicultural. Então seria errôneo dizer que o Brasil ele é um país singular. Não, ele tem a sua pluralidade, né? Cada região vai ter sua particularidade e assim nós nos tornamos brasileiros com uma única característica, né? Isso a gente pode encontrar no Brasil. Aqui na Next, por exemplo, a gente vê que tem a cordialidade, a empatia, a gente está sempre junto, defende o que a gente pensa, né? Sem perder o molejo, sem perder a alegria de viver. E Edson, você veio faz pouco tempo aqui de Minas para Itajaí, né? Qual é a principal diferença que você sentiu quando você chegou aqui? Clima. O tempo aqui é o mais maluco que eu já vi até hoje, né? Um dia é calor, um dia é frio. Eu sou das montanhas, né? Mais ou menos uns 700 metros de altitude. Então lá o clima é bem frio mesmo, a diferença daqui. Então a gente vai acostumando aos poucos. Primeira mudança que eu fiz drástica, assim, primeira vez que eu saí do interiorzão, saí da roça, perfume meu lá era poeira, pra você ter ideia. Então é muita diferença. A gente vai acostumando, mas vai pegando aos poucos. E Cíntia, eu sei que tu já morou em outros lugares além de Itajaí, né? Quer contar um pouquinho pra gente da tua trajetória? Sim, como eu falei anteriormente, o Brasil ele é bem plural. Então, para cada lugar, cada região que você vai, você tem que se adaptar, né? A entender como que essas pessoas elas funcionam dentro das suas casas, dentro, né, num ambiente corporativo. São Paulo, por exemplo, tem essa característica de ser tudo muito bem dividido, né? Os bairros de São Paulo, as regiões são bem divididas. Morei em Blumenau também, que é uma cidade pequena, mas também tem essa característica. O clima corporativo é bem cada um fazendo o seu, mas é aquela situação. Brasil é Brasil, mas a gente também se preocupa com as outras pessoas. E aqui, Itajaí, que é onde eu moro hoje em dia, que é onde eu encontrei, eu sempre falo que é onde eu encontrei o Catarina, aquele Catarina feliz, aquele Catarina que mora na frente do mar, que está na região da praia e que é mais tranquilo, é mais divertido. E sobre negociação, Edson, você que é do Compras, né? Como que tu vê essa negociação dia a dia com o brasileiro? Como que são as características do povo brasileiro para fazer negociação? Então, tem diferença de idade, né? Tanto no Brasil, tem as pessoas mais velhas,
você tem que tratar bem mais cordialmente, né? E as pessoas mais novas aqui no Brasil é mais, vamos dizer assim, aberta a brincar, aberta a falar mais coisas, né? Diferente de pessoal mais velho. Só que a negociação com o povo brasileiro é bem mais tranquila, né? Você consegue brincar, você consegue negociar melhor com eles, né? Tem essa grande diferença. O brasileiro é muito brincalhão, se for olhar assim, zoeiro, né? E Cíntia, ali no operacional, como que é essa negociação com os clientes brasileiros? Bom, não muito diferente da parte comercial, né? Existe uma pesquisa em que 26%, né, da população brasileira, como se vê os negócios, é de maneira em executor, mas essa forma de lidar, por exemplo, com uma notícia que o brasileiro tem é bem característico nosso também, essa questão de ser empático. Eu sempre digo que para dar uma notícia para um brasileiro, você tem que preparar primeiro o sorriso, tentar colocar aquilo da melhor maneira possível, de maneira amena, com detalhes, de forma simplificada, mas sempre falando a verdade. Então, se fala a verdade, o cliente vai compreender e ele vai poder confiar novamente no seu trabalho. É isso aí. E a Cíntia queria comentar com a gente alguns detalhes, algumas características de Manaus, certo? Sim. É algo muito interessante, né? Lá em Manaus a gente tem uma cultura muito indígena. E é algo da qual a gente, não vou dizer que se orgulha para não parecer um pouco estranho esse comentário, mas é algo que a gente gosta muito de falar. Quando alguém pergunta, você nasceu no Amazonas, você é o quê? A gente fala índio. E não é numa maneira pejorativa, é numa maneira interessante a gente entender a cultura do Amazonas, por ser constituída 69% de indígenas, né, com as nossas características de miscigenação. E algo muito interessante sobre o Amazonas, que é o nome tanto do rio Amazonas quanto do estado do Amazonas, né? O espanhol Francisco Orellana, quando ele estava navegando no rio Amazonas, ele avistou um grupo de mulheres guerreiras. E como essa tribo só tinha mulheres, e muitas tribos eram compostas somente por mulheres, ele relembrou a Grécia Antiga, as Amazonas lá da Grécia, e por isso que recebeu esse nome de Amazonas também. Tem a culinária do Amazonas, que é algo muito típico, né? Os paraenses levam bastante a culinária do norte para frente, né? Pato no tucupi, tacacá e tantas outras comidas que pra gente é delicioso, mas tem um sabor muito acentuado, quase que a própria terra, né? E é bem... eu adoro, né? Não tem como não gostar, mas para uma pessoa que vai provar pela primeira vez é um pouquinho estranho. Mas você já se acostuma, entende que aquilo é o que a natureza oferece, é o mais saudável possível. E o Edson vai contar um pouquinho pra gente sobre o que a gente vai ter de comida hoje no nosso Segundou, né, Edson? Olha, eu espero que vocês gostem, né? Porque eu tentei buscar comida de vários locais, né? Vai aparecer, não sei se vai aparecer aí para vocês já, mas eu tentei buscar o tropeiro, né, que é uma comida bem típica lá de Minas, feijão tropeiro. O arroz doce também eu busquei cuscuz, né, e vatapá. Vatapá, vocês têm que aguentar, vatapá. Eu adoro vatapá, eu amo vatapá. Esse eu nunca comi, vamos ver. Uma delícia. Então tá bom, obrigada Edson, obrigada Cíntia. E aí fica a pergunta pro pessoal que tá vendo esse vídeo, pros Nexperts, qual será o novo país, né, da segunda-feira que vem, os outros países que a gente vai tratar aqui no Segundou. E não esquecendo do importante, que hoje tem Jogo do Brasil, então bora torcer também. Tchau, pessoal.